6h59, menos de um minuto para iniciarmos. Boa noite, Stephanie. Boa noite, Luiz, também. Perfeito. Para mim, são exatamente 7 horas da noite. Deixo claro, a nossa entrevista está sendo gravada para fins de empresa, tudo bem? Boa noite a todos, me chamo Renan, sou tutor e entrevistador aqui na empresa Codland. Peço a todos que deixem o áudio, né, o microfone desligado durante aqui as informações, para não dar retorno, né, callback aí de voz, tudo bem? Perfeito. Bom, pessoal, deixe-me me apresentar, né? Já estou aqui atuando na empresa por volta de 1 ano e 2 meses, desde novembro do ano passado, e mais recentemente também comecei aqui como recrutador, não tão recentemente, né? Uns 8 meses atrás, mais ou menos, mas inicialmente, né? Eu comecei ali justamente como tutor, tá? Justamente como tutor de lógica de programação, mais especificamente de Scratch, tá? Basicamente hoje, né, não temos mais apenas para Scratch, temos agora, né, modalidades que contemplam Python, Scratch, Python, Roblox, apenas Roblox, né? Então essas são as modalidades que nós temos no momento. Até mandei um breve resumo para vocês lá no WhatsApp, mas vamos deixar claro, né, aqui o motivo da nossa entrevista hoje, dessa nossa reunião, basicamente aqui, né? Bom, basicamente, tá? Vocês estão participando do processo seletivo voltado aqui à parte de ensino de lógica de programação aplicada a jogos, né, para crianças e adolescentes, né? O público foco atualmente, tá, da empresa está mais voltado ali para crianças entre 8 a 12 anos. Também temos o público ali, né, que é de adolescentes de 13 a 17, mas no momento para a vaga em questão, né, é mais ali para o grupo entre 8 a 12 anos de idade, basicamente, tá? E é justamente nas stacks que eu mencionei para vocês lá no WhatsApp, tanto Python, utilizando a biblioteca PG0, mais à frente o Pygame também, tá? O Scratch em si, no próprio site do Scratch, e o Roblox Studio, né? Deixo claro, né? Vocês estarão passando por um teste teórico e prático, tá? Que vocês estarão ali basicamente fazendo, terão 2 dias para estar resolvendo ambos os testes, teórico e prático, da modalidade que você escolher. Lembrando que a modalidade ela pode contemplar uma stack ou mais do que uma, né? A depender de qual vocês escolherem, como mencionei lá no WhatsApp, tá certo? Dito isso, tá? Vou passar para informações gerais sobre a empresa, tá certo? E mais próximo do final estarei perguntando aqui a cada um de vocês a modalidade que vocês gostariam de estar iniciando, né? Basicamente, né? Para que possamos estar passando aí os testes teórico e prático. Deixo claro, ambos os testes, né? Serão enviados após a entrevista, tá certo? Dúvidas até então? Motivo de estarem aqui, as informações gerais? Perfeito, tá? Bom, dito isso, né, vou passar mais informações sobre a empresa agora, tá certo? E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Estarei aqui respondendo a vocês, tá certo? Bom, a Codland em si, né, já está atuando no mercado há mais de 12 anos, isso no mercado global, né, há mais de 12 anos, justamente com a parte de lógica de programação, tá? Iniciamos ali com Python, né? Depois fomos nos aprofundando com Scratch, né? Depois veio o Unity, aí depois veio o Roblox Studio, enfim, fomos agregando. Hoje não temos apenas para a área ali de lógica de programação, mas também temos ali na área de design também, com a parte ali de criatividade digital, né? Voltado ali à criação de modelos 3D, né? No Blender também, assim como também, né? Outros tipos de imagens também que a gente pode estar utilizando ali
no mercado atualmente, tá? Geralmente esses cursos, né, ali, design, são mais voltados ali, principalmente nessas mais avançadas, para o público ali adolescente, basicamente. Mas para os mais jovens, temos ali a parte mais introdutória em si, tá? Bom, aqui no Brasil, nós estamos atuando desde 2024, tá? Basicamente, né? Desde 2024, com curso de Python, Scratch e Roblox. Criatividade digital veio depois, e a promessa, basicamente, para esse ano é que o Unity venha para cá também, tá? Então, esses são os cursos que nós temos atualmente aqui no Brasil. O Unity vindo para cá ainda esse ano, né? Não temos ele ainda aqui, mas virá esse ano. Lá fora temos o Minecraft, temos cursos ali voltados também para Photoshop, matemática em si, tá? Ainda não tem data, não tem previsão para vir, mas virão, tá? Mas virão aí, basicamente, tá? Bom, dito isso, tá? Para informações gerais aqui de cursos, né? Não é porque vocês estão escolhendo uma modalidade para iniciar aqui com a gente nesse início que tecnicamente vocês precisam estar seguindo com ela sempre do início ao fim do contrato, tá? Vocês terão ali a oportunidade já dentro da empresa de acessar todo o material dos cursos que nós ministramos, tá? Todo o material dos cursos que nós ministramos, basicamente de todos os cursos em si. Para poder realizar ali os testes, né, basicamente teórico e prático, já dentro da empresa, né, não precisando passar ali mais pela parte do treinamento pedagógico, que vai ser a segunda etapa do processo seletivo aqui para vocês, tá certo? Bom, referente à questão de turmas no geral, tá certo? Falando sobre turmas aqui agora, tá? Vocês estarão a par ali de turmas fixas, turmas no caso que vocês estarão iniciando, basicamente pegando turmas iniciais mesmo ali da base, zero mesmo de conhecimento de programação em si, então vocês meio que estarão montando a base lógica delas, que é muito bom, né? Basicamente, né, elas são compostas ali, as aulas, né, são por volta de 30 a 40 aulas no total, tá? Então, o curso ali, como tem uma aula por semana para cada turma, então vai variar ali entre 30 a 40 semanas, ou seja, 8 a 10 meses mais ou menos, tá? E nós precisamos que vocês tenham pelo menos entre 10 a 20 horas semanais disponíveis, tá? Dito isso, né, é importante que a sua disponibilidade de horário, né, a sua disponibilidade de horário é você quem cria aqui dentro da empresa. Nosso horário de funcionamento é das 9 da manhã às 9 horas da noite, de domingo a domingo, mas é você quem delimita, deixando bem claro, tá? Então, digamos aqui que a Stephanie tenha uma disponibilidade maior de horário, talvez pelo período da tarde, mas de manhã já tenha compromissos ali, na parte da noite também tem uma disponibilidade maior. Ela pode colocar, pode alocar ali, né, somente pela tarde, somente pela noite, ou distribuir durante a semana, desde que, tá? Pelo menos 10 horas semanais, tá? A gente fala entre 10 a 20 porque é a média, basicamente, do que os nossos tutores colocam ali, tá? Não que 20 seja um limitador, tá? Então, se vocês tiverem tempo, disponibilidade para mais, né, isso acaba sendo a vantagem, porque aparecendo alguma turma ali naquele horário que você tiver disponível, né, o sistema ele vai alocar para você. Então, quanto mais disponibilidade, né, maior vai ser ali as chances, né, de aparecer alguma turma naquele horário disponível, né? Tá certo? É basicamente isso, tá? Bom, dúvidas até então? Dúvidas? Fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu tô falando aqui, mas qualquer dúvida vocês fiquem à vontade para perguntar, tá? Já já estaremos ali na parte final e vocês poderão estar tirando dúvidas maiores ali no decorrer da nossa entrevista, tá? Bom, referente à questão de material, tá? Slides, atividades, roteiro de aula, tudo isso nós já temos pronto para vocês. Vocês não precisam se preocupar em criar algo do zero, dado ali que nós já teremos ali basicamente, né, todo o material já criado para vocês. O que nós precisamos é que vocês tenham ali, que vocês leiam, né, todo o roteiro de aula. O roteiro de aula é essencial, né, para vocês estarem ali ministrando as aulas. Todos os nossos tutores, todos sem exceção, têm um índice de qualidade das aulas, tá? Que é medido justamente em como ele passa esse roteiro de aula durante a aula em si, né? Nossas aulas, elas são, basicamente, elas são divididas ali, né? Cada aula é dividida ali em 4 a 5 partes, onde uma das partes, inclusive, né, é focada basicamente na interação social dos alunos, embora seja uma aula virtual, uma sala de aula, né, um ambiente virtual,
nós prezamos bastante por essa interação social entre eles, né? Basicamente, inclusive, algumas tarefas, né, serão ali basicamente feitas em grupo, né? Em grupo ali, não totalmente individual, às vezes terão atividades em individual, é claro, mas boa parte dela também vai ser em grupo ou em dupla ali, né, para gerar essa interação maior também, tá? É um do foco e um dos pontos fortes aqui também das nossas aulas, tá? Bom, referente à questão de equipamentos, tá? O que nós precisamos que vocês já tenham, basicamente, para poder estar ministrando as aulas mais à frente. Uma câmera, um microfone, uma internet estável, né? Um computador que comporte os aplicativos que serão utilizados, né, durante as aulas, a base para todo o serviço remoto, né? Deixando bem claro. Aplicativos principais, o Zoom, né? É um dos principais que nós utilizamos para as aulas ao vivo, tá? Basicamente aplicativos no geral Python, o próprio Python instalado basicamente dentro do computador, né? Com as bibliotecas mencionadas, o Scratch não, apesar de ter um aplicativo para baixar, porque tem um aplicativo para baixar, né? Apesar de ter, a gente utiliza a versão totalmente online, tá certo? O Roblox Studio, por sua vez, desde a primeira aula já é instalado nos computadores dos alunos, tá? Então ele precisa ser ali instalado, sim, tá? Com referente a Python e Scratch, eles já são integrados dentro da plataforma do aluno. Temos uma plataforma do aluno ali própria, tá? Onde o Python e o Scratch já são integrados principalmente nessa parte inicial, nos 4 primeiros módulos, onde os alunos podem focar diretamente ali na lógica de programação, tá? Que é muito importante ali, né? Já que vocês vão estar literalmente montando a base lógica de programação deles, tá? Aqueles que não tiverem ainda, né, uma experiência com a parte de ensino, pessoal, como informei no início aqui, fiquem tranquilos, tá? Porque vocês passarão por um treinamento pedagógico, tá? Vocês não irão pegar turmas antes desse treinamento pedagógico em si, então fiquem tranquilos nessa parte, tá? E no caso, tá? O que nós precisamos é que vocês consigam ali estar resolvendo os testes teórico e prático nessa primeira etapa. Passou nessa primeira etapa, né? Conseguiu ali obter uma pontuação necessária para avançar para a segunda etapa em si, né, ela dura ali em torno de 15 a 20 dias, que é o seu treinamento pedagógico em si, tá? O treinamento pedagógico, ele consiste em quê, basicamente, né? Vocês vão receber ali o material das 3 primeiras aulas de uma das stacks, para que vocês possam analisar, estudar bem ali o material, vai ser até bom para que vocês analisem melhor, né, como é que é feita de fato aqui as nossas aulas em si, né? E aí, basicamente, né, vocês vão estar simulando umas 2 a 3 aulas ali com o instrutor da segunda etapa, te preparando para, basicamente, o exame final da segunda etapa, que já é com o nosso time de qualidade. E justamente esse time de qualidade é aquele que verifica também, né, os nossos tutores, né, durante ali a empresa, né, como é que está ali o índice de qualidade das aulas e tudo mais, tá? Uma vez que você passa dessa segunda etapa, é que você vai, de fato, ali para a parte de contrato, tá? Que aí sim, de fato, né, assinando o contrato, você estará dentro da empresa, basicamente, tá? Referente à questão das turmas, como informei anteriormente, né, vocês vão pegar ali por volta de entre 10 a 20 turmas, basicamente, dado que vocês precisam ter entre 10 a 20 horas, tecnicamente, né? Mas não é porque vocês terão, sei lá, 20, 25, 30 horas disponíveis que vocês pegarão 30 turmas, tá? Deixando bem claro, isso depende muito do seu índice de qualidade das aulas, tá? Como informei sobre o índice, né? Ponto principal e importante, tá? Para todos os tutores, tá? Vocês sempre terão um feedback, tá? Geralmente o time de qualidade, eles pegam ali uma aula aleatória, mais recente sua, tá? Para que eles possam analisar e ver como é que estaria o seu desempenho, né? Não só em como você passa essas informações do roteiro de aula, mas também a interação dos alunos, né? Ali com você durante a aula. Se você está identificando aquelas situações que eu mencionei lá no WhatsApp, se uma criança desligar a câmera, como é que você age nessa situação? Ele está mandando muita mensagem do chat, está usando lá as figurinhas demais, enfim, né? Como é que você reage nessas situações? Enfim, são crianças, né? Entre 8 a 12 anos. Então é importante ali saber como lidar com essas situações, basicamente. É para isso que o treinamento ali, vocês vão passar por esse treinamento para isso, tá? Dúvidas até então? Dúvidas? Não, tudo certo. Maravilha, tá? Perfeito. Bom, referente agora à questão da nossa proposta, tá? Deixe-me passar aqui explanar brevemente aqui sobre a nossa proposta em si,
tá? Nós temos um contrato com validade internacional e duração de 1 ano, facilmente expansível a depender das partes, deixando bem claro. Nosso contrato, ele é mais com o viés freelancer, ele não é CLT, PJ, ou mesmo MEI, justamente por ser um contrato internacional de uma empresa internacional, tá? Logo, basicamente, né, ele também não gera de maneira alguma exclusividade com a própria Codlens. Vocês podem estar atuando em outras empresas sem problema nenhum, desde que a outra empresa não gere exclusividade com ela, tá? É basicamente isso. Uma atenção especial àqueles que têm algum projeto de iniciação científica que é paga pela universidade, né, bolsa de pesquisa, aqueles que têm, né, alguma bolsa de iniciação científica ou algo do tipo, tá? É importante verificar nas diretrizes da universidade, da faculdade que vocês estão, né, para ver como é que é essa questão e outros trabalhos, porque algumas não permitem, né, que vocês atuem em outras empresas, ou atuem em empresas, porque o foco seria no projeto e na faculdade em si, né? Então, tem que ver aí com a sua universidade, mas isso é mais para esses fatos, né, de bolsa de iniciação científica, tá? Mas, no geral, né, para contratos normais, CLT ou algo do tipo, não há problema, dado que é vocês quem delimitam o seu horário, deixando bem claro, né, novamente, aí dentro da semana, tá? Durante a semana aparecem bastante turmas, tá, pessoal? Mas final de semana é demais, tá? Justamente porque é final de semana, né? As crianças não têm ali aulas durante o final de semana, é mais no na semana em si. Então, se aparecem 2 turmas, digamos, na semana, aparecem 4, 5 no final de semana. Então, aqueles que conseguirem, né, colocar ali pelo menos umas 2 horas a 3 horas ali no final de semana, se possível for, é claro, né? Nós agradecemos bastante porque aparecem muitas turmas de fato, tá? No final de semana, tá bom? Bom, referente a valores, passei um breve resumo a vocês lá no WhatsApp. Pessoal, só um instante, tá? Desculpem. Vamos lá. Referente à questão de valores, tá? Basicamente, né? Como eu mencionei lá no WhatsApp, para turmas que têm um roteiro de aula de 1 hora, nós remuneramos a R$ 30 por aula ministrada e 45 para aquelas que têm 1 hora e meia, ou seja, é proporcional ali ao tempo, à duração em si, né? Isso já foi mencionado para vocês lá no WhatsApp em si, tá? Porém, já deixo claro, né? Vocês recebem exclusivamente por aulas que vocês ministram, tá? Isso é muito importante, tá? Isso não é somente para as aulas comuns das suas turmas em si, mas digamos que tem um aluno ali que precisa ali de uma aula extra, digamos, você nota ali que tem um aluno que está necessitando de uma aula extra ali, que não está acompanhando também tão bem com a turma, né? Vocês podem, não só podem, como devem, né, solicitar uma aula extra para esse aluno, né? Com o team leader em si, informando a ele, tá? Ele autorizando, vocês podem ministrar essa aula extra, receberão por essa aula extra também, tá? Vocês recebem por todas as aulas extras também, que vocês ministram aulas comuns ali também, tá? Sem problema. Outra ocasião, né, que vocês podem estar realizando ali talvez uma aula, se um dos tutores, por exemplo, né, deixando bem claro aqui, digamos que vocês têm uma aula na sexta-feira às 3 da tarde, um exemplo, mas nesse mesmo dia e horário tem uma consulta médica. Como é que fica essa turma em si, né? Deixo claro, você é o tutor principal da turma, mas nessa ocasião em específico, né? Essa aula vai ser passada para um outro tutor poder exercer aquela aula e ele receberá por aquela aula que ele ministrou, né? Já que foi ele que fez a aula em si, né? Então, como informei, vocês recebem exclusivamente pela aula que vocês ministram, tá? Renan, são 4, digamos que tem 4 alunos na minha turma, um aluno veio, apenas um aluno veio, né? Como é que fica essa aula? Ela vai para a próxima semana? Posso ministrar essa aula normalmente? Não só pode, como deve, tá, pessoal? Até porque a aula vai ficar gravada, tá? Então vocês podem estar passando a gravação da aula para os alunos que não puderam participar, tá? Mas um ponto importante, sempre verifiquem, né? Aquele aluno que faltou, basicamente, né? Se ele está tendo uma dificuldade a mais, né? Se precisar de uma aula extra, né? Passar essa aula extra também, tá certo? É basicamente isso, tá? Então vocês podem estar ministrando a aula normalmente, sem problema nenhum. Seguem ali o roteiro, né? Tranquilamente, tá? Basicamente, vocês saberão quando vai ser o primeiro e o último dia de aula daquela turma, tá? Tem tudo lá no sistema, basicamente, para vocês, tá? A salva, é claro, né? Às vezes vai cair em algum feriado, e aquele feriado em específico, que é feriado nacional, somente feriados nacionais, né, que são ali adiados, né, para outra semana, tá? Mas feriados comuns estaduais, né, não são
ali passados para outra semana, tá certo? Dado que temos alunos de todo o país, tá? Também deixo claro, as turmas ali, elas têm dia e horário fixo, né? Então, a turma que é na terça-feira às 7 da noite, terça-feira às 7 horas da noite, será do início ao fim do curso daquela turma, tá? Justamente porque são alunos de todo o país, então, alterar esse horário que comporte todos os alunos ali, né? Nessa mudança é inviável, tá certo? Por informações gerais, por enquanto, é isso, tá? Dúvidas até então? Eu tenho uma. Assim, é porque como eu já dei aula, as crianças normalmente se empolgam muito. Então, assim, pode ser que uma turma tenha mais horas aulas durante a semana, ou só pode ser uma hora aula durante a semana? É uma aula por semana, tá? É uma aula por semana em específico mesmo. Até porque, né, as aulas, como mencionei, eles são no Zoom, né? Mas é o próprio sistema que abre a aula lá para vocês, né? Ele ativa o link da aula, né? Então vocês só terão acesso ao link da turma naquele dia e horário específico, 15 minutos antes ali de iniciar aquele horário da aula em si, tá? Então, é basicamente isso, tá? No caso de aulas extras, né, aí já vai ser feita, né, pode ser feita pelo Zoom, só que o Zoom, né, pelo menos a parte gratuita do Zoom é só 40 minutos de gravação de aula, né, e o Google Meet, ele te permite uma hora, né. Minha recomendação, né, o que eu geralmente faço, né, como informei, eu também sou tutor aqui na empresa também, né, então, geralmente quando é aula extra, eu faço ele pelo Google Meet e gravo utilizando o Zoom em si, né, porque o Zoom, quando você está usando ele de forma individual, né, ele não te dá uma restrição de tempo, mas se entrar alguém junto lá dentro do Zoom, né, aí ele já começa a contar o tempo, tá? Então já é uma dica boa aí para vocês, tá? Bom, é isso, tá? Tainara, então é basicamente isso, tá? Então é uma aula por semana, mas se for necessário, tá? Com um aluno em específico, e essas aulas extras geralmente são individuais com aquele aluno, tá? Então você pode estar realizando ali durante a semana também, tá? Mais alguma dúvida? Fique à vontade. Obrigada. Perfeito. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Não? Perfeito. Muito bom. Maravilha. Bom, pessoal. Opa, tá-se lá, por favor. Boa noite, Renan. Boa Boa noite a noite. todos. Vocês me escutam bem? Sim, perfeitamente. A minha pergunta é sobre como funciona, né? Já que não é emissão de nota, não é CLT, como funciona esse pagamento, né? Depósito na conta, todo final de mês, como que funciona? Pronto, perfeito, maravilha. Bom, já iam chegar logo nessa parte, mas já vou adiantar aqui para vocês, tá? O que acontece, né? Vocês precisam, né, ter uma conta bancária que tem o código IBAN, dado que a empresa é internacional, a sua conta precisa ter o código IBAN, que é o código para transações internacionais, tá? Não é todo banco que possui, deixando bem claro, mas bancos tradicionais, como o Banco do Brasil, o Banco do Bradesco, bancos virtuais como o C6 Bank, Banco Inter, enfim. Não que seja uma recomendação de bancos, tá, pessoal? Deixando bem claro, mas verifiquem aquela, né, que se adequa aí à sua realidade, aquilo que vocês estão buscando, tá? Então, tem que ter o código IBAN, tá? A sua conta precisa ter, vai ser solicitada na hora do contrato, tá? Não pode ser utilizada uma outra conta que não tenha, tá? Isso foi o meu caso, isso me atrasou, tá, pessoal? Deixando bem claro, me atrasou em uma semana o processo seletivo em novembro do ano passado, tá? Desculpe, em novembro do ano passado, não, em novembro do ano atrasado, né? Porque ano passado foi 2025, entrei em 2024. Então, isso me atrasou em uma semana, tá? O que era para ser um dia, tecnicamente, né? Porque antes era Nubank, a Nubank naquele tempo não tinha código IBAN, aí lá vai eu criar uma conta em outro banco. O que demora não é criar conta, o que demora é gerar esse código em si, né? Porque tem que solicitar no suporte, o suporte demora uns 3 a 4 dias para gerar, né? Então é basicamente isso, tá? Os pagamentos, inclusive, tá? Como é que eles funcionam ali em questão de dias, né, de pagamento? Nossa, são 2 pagamentos no mês, tá? Então, o que vocês ministram de aula do dia 1º ao dia 15, vocês recebem no dia 30. E do dia 16 ao dia 30, vocês recebem no dia 15 do mês seguinte, né? Aquele montante de aulas que vocês ministram, né? Deixando bem claro, tá? Mais alguma dúvida? Não, só isso. Muito obrigada. Perfeito. Fiquem à vontade, tá? Mais alguma?
Perfeito, então. Pessoal, vamos lá então para a parte agora, né, dos nossos testes, né? Como é que vai funcionar a questão dos testes teórico e prático de cada uma das stacks, tá? Como mencionei, Python, Scratch e Roblox, tá? Para a questão do Python, tá? Vai ter um teste teórico que são 10 questões sobre o próprio Python em si, e dentro do teste teórico tem um campo para vocês colocarem o link do seu teste prático. Vai ter um documento sobre o teste prático, inclusive, que vocês terão que ler. Lá vão ter todos os requisitos e vocês têm que atender a todos os requisitos do teste prático, tá? O teste prático, por sua vez, vai ser um jogo que vocês criarão utilizando a biblioteca PG0. Não é a biblioteca Pygame, deixando bem claro, o Pygame, inclusive, não pode ser utilizado, tem que ser o PG0, tá? Sprites, sons, né? Nós temos um site, inclusive tem um site, né, que é disposto lá no arquivo do teste prático, onde vocês podem pegar essas imagens, esses sons, tá? Que é o site do Kane, tá? Kane Assets, basicamente, que vocês podem pegar. Ou vocês podem pegar, né, de outros locais, desde que vocês deem o crédito, tá? Vocês têm que dar os créditos, né, na documentação do seu projeto, tá certo? E aí os arquivos, né, todos os arquivos do seu projeto você vai colocar dentro do seu repositório do GitHub, tá? Então vocês criam um repositório no GitHub, colocam os arquivos lá, tá? E aí o link do seu projeto, do seu repositório do GitHub é que você vai colocar dentro do teste teórico, tá? Então, né, basicamente vocês primeiro realizam o teste prático para depois enviar o teste teórico, porque por causa desse link, né? Renan, eu já posso criar o repositório e já responder lá o teste teórico já para adiantar? Não recomendo. Porque, né, a partir do momento que você envia, ele já vai para análise. E digamos que eles já analisam sem vocês terem finalizado o projeto. Reprovação, tá? Então, somente enviam o teste teórico depois de finalizar o teste prático, tá certo? Sobre Python é isso, tá? Inclusive, o teste de Python é o mesmo, tanto para a modalidade Python Scratch, quanto para a modalidade Python Roblox, tá certo? Luiz, pode falar? Tudo bem? A minha pergunta é em relação com a biblioteca que a gente vai usar. O teste teórico ele seria sobre a lógica de programação, Python puro, ou mais a utilização da biblioteca em si? A utilização da biblioteca em si, tá certo? Juntamente, é claro, com o Python em si, mas a biblioteca em si sendo utilizada ali para a criação do jogo. Tem uma limitação, não uma limitação, mas uma recomendação de quantidade de linhas do seu jogo. Lá eles delimitam ali por volta de umas 220 linhas, né? Mas vocês podem ultrapassar isso sem problema nenhum, tá? Não precisa ter 1000 linhas também, né? Mas pelo menos ali, né? Uma quantidade que vocês consigam estar passando ali a experiência de um jogo, né? Ah, Renan, eu posso criar um jogo com 10, 15 fases? Não é necessário, tá, pessoal? Um jogo com uma única fase bem feita, né? Que demonstra ali, né, os seus conhecimentos, né? Na questão de jogos em si, tá? Uma única fase bem feita é o suficiente, tá? Desde que ela atinja todos os objetivos que foram dispostos lá no teste prático, tá certo? É basicamente isso. Mas como informei, tá? Essas informações sobre o teste vai ter lá, tá? No documento do teste prático, tá? Então é importante que vocês leiam com bastante atenção lá, tá certo? Bom, sobre o Scratch em si, tá? Vai ter, no caso, o teste teórico 10 questões sobre o próprio Scratch, e no caso do jogo, né? No caso do teste prático, né? Vai ser um jogo que vocês vão criar no site do Scratch, na sua conta do Scratch, tá? Então, vocês vão criar um jogo e publicar esse jogo na comunidade do Scratch, tá certo? Então, vocês não vão baixar nenhum arquivo, tá? Deixando bem claro para um repositório ou algo do tipo. Vai ser totalmente lá no site do Scratch mesmo, tá? Criou o jogo, publicou, pega o link e cola ele dentro do teste teórico de Scratch, tá certo? É basicamente isso. Minha recomendação, tá, pessoal? Sempre, sem exceção, testem os links, tá? Abram uma aba anônima, colhem um link. Se o link estiver funcionando normalmente, aí vocês enviam lá, tá? Porque há casos de reprovação porque o link não estava funcionando, não estava ativo, né? Porque eles não conseguem verificar. Então, sempre verifiquem antes de enviar, tá certo? É isso. Bom, sobre o teste de Python e Scratch, até agora tudo ok, né? Sobre o teste de Roblox Studio, aqueles que seguirão aí com Roblox Studio, tá?
Para o Roblox Studio, temos tanto a modalidade Python Roblox quanto apenas Roblox. Para aqueles que seguirão com Python Roblox, recomendo que comecem primeiro pelo Roblox Studio, dado que temos a modalidade do apenas Roblox, vai que não dá tempo de finalizar o de Python, né? Mas pelo menos o de Roblox já está feito, né? E aí vocês conseguem seguir aí com a modalidade do apenas Roblox, tá? Mas na questão do Roblox Studio em si, 10 questões sobre Roblox e tem 3 campos. E isso é apenas para o Roblox, tá, pessoal? São 3 campos para vocês estarem enviando alguns links. E quais são eles, tá? No caso, não é um jogo que vocês vão criar, e sim depurar, tá? Então, basicamente, tem um jogo pré-existente, tá? Que vão ter alguns bugs que vocês terão que corrigir. Obviamente, né? As informações gerais sobre esses bugs estarão lá no teste prático, né? Para que vocês tenham uma base melhor do que vocês precisam estar realizando, tá? E, além de consertar os bugs, vocês terão que demonstrar o domínio na própria ferramenta do Roblox Studio, né? Na criação de terreno, criação ali de textura, não criação de texturas, mas utilizar as texturas em objetos, enfim, tá? É isso, tá? Então, esse arquivo já modificado por você, você vai colocar ele dentro de um repositório do GitHub. Esse é um dos links, né? O link do repositório. Outro é você pegar esse mesmo arquivo e vocês publicarem ele na comunidade do Roblox. No caso, na sua conta do Roblox, vocês vão publicar. Esse é o outro link. Terceiro link, tá? É um vídeo feito por você, tá? Basicamente, mostrando que você concluiu todas as etapas do teste prático de Roblox. A questão do vídeo, pessoal, é só para o Roblox, deixando bem claro, tá? Python e Scratch é só mesmo, né? Os links que eu informei anteriormente, tá bom? Aí, então, esse vídeo não são vários vídeos mostrando cada uma das etapas. É um único vídeo rápido, no máximo 3 minutos, tá? Mostrando que realmente está funcionando. Que a moeda não funcionava, agora funciona, você vai lá e pega a moeda. O pulo não funcionava, agora funciona, vai lá e faz o pulo funcionar. É tipo isso, tá? Não precisa mostrar código, até porque eles terão acesso ao código, né? Através dos links que vocês enviarão, tá certo? É basicamente isso, tá? Esse vídeo vocês podem colocar dentro de uma pasta do Google Drive ou mesmo no YouTube, desde que seja em modo não listado. Atenção àqueles que colocarão aí dentro da pasta do Google Drive, tá? Vocês têm que enviar o link do próprio vídeo e não o link da pasta que contém o vídeo, tá? Embora ele esteja dentro da pasta, tem que ser o link do próprio vídeo, tá? Então compartilhem, deixem o vídeo em modo compartilhado e compartilhem o link dele, tá certo? É isso, mas vão ter informações gerais mais ali, né, dentro do teste prático, tá certo? Dúvidas até então? Dúvidas? Não? Fiquem à vontade. Tudo certo, então. Maravilha. Padrão para todos os candidatos, tá? São 2 dias para estarem enviando ambos os testes, tanto o teórico e prático de Python, quanto de Scratch, quanto de Roblox, aqueles que escolherem ali, tá? Mas são 2 dias para estarem enviando. Então, hoje é dia 6 de janeiro, terça-feira, vocês terão até o dia 8, que é quinta-feira dessa semana, 8 de janeiro, até às 23h59 para estarem enviando ambos os testes, tá? Renan, concluir só o de Python, eu consigo prosseguir só com Python? Infelizmente não. Escolher o Python e Scratch, tem que enviar tanto de Python quanto de Scratch, tá? E tem que passar em ambos, né, para prosseguir aí, certo? Escolhi Python Roblox, né? Enviei o de Roblox. Renan, enviei o de Roblox, não deu tempo fazer o de Python, né? Tem como prosseguir? No caso do Roblox tem, porque o do Roblox nós temos a modalidade do apenas Roblox, mas essa é uma exceção do Roblox, tá? No caso de Python e Scratch, tem que ser enviado ambos. Tá certo? Dúvidas? Não? Prazos de envio, tudo ok, né? Maravilha. Então é isso, tá, pessoal? Bom, a todos, tá? Eu preciso que vocês me mandem uma mensagem lá no WhatsApp. Eu vou mandar uma mensagem rápida para vocês lá, mas eu preciso que vocês lá no WhatsApp me informem, tá? Basicamente, qual modalidade vocês querem prosseguir, tá certo? Então, se é Python Scratch, se é Python Roblox, se é apenas Roblox, tá? É basicamente isso, tá? De informações gerais, tá certo? Quais são as próximas etapas do processo seletivo em si? Enviou os testes, tá? Me informa, tá? Me informa. Informo já, tá, Renato? Perfeito. Boa pergunta aqui. Mas como é que funciona aqui as próximas etapas, tá? Só para a gente fechar aqui essa parte. Basicamente, me enviou a mensagem dizendo que finalizou. Para positivo ou negativo, eu estarei informando a vocês,
tá certo? Em caso negativo, infelizmente, né, a candidatura estará sendo encerrada e poderão estar tentando novamente após 6 meses. Pessoal, após 6 meses, tá? Então, reprovou, se abrir a vaga daqui a 2 meses, só tentem depois de 6 meses, não tentem antes, porque, né, vai ser barrado, né, ali na parte do filtro em si, tá? Mas, em caso passando, né, vocês vão aí entram no grupo de treinamento mais próximo, tá? Mais próximo ali da data ali do envio em si, tá? Então, para o dia 8, eu acredito que vai ter um grupo de treinamento na sexta-feira, que no caso vai ser dia 9. Então, aqueles que enviam no dia 8, é possível que já entrem no grupo de treinamento do dia 9, a depender da quantidade de candidatos que tenham ali já dentro do grupo, tá certo? Se não entrarem no da sexta, entram no da próxima semana, mas fiquem tranquilos. Passando, né, vocês entram no grupo de treinamento. O grupo de treinamento vai durar ali em torno de 15 a 20 dias, como eu mencionei, né, que é o seu período de treinamento em si. Passou no treinamento, vai para a fase de contrato, lê o contrato, tira as dúvidas, informa os dados bancários com o código IBAN, né, para poder estar recebendo aí os valores da empresa. E então, né, assina o contrato. Assinou o contrato, no outro dia é liberado o sistema para que vocês possam estar alocando o seu horário, tá certo? Primeiro mês, vocês recebem em torno de 4 a 5 turmas, pois é o seu período de adaptação, não só com o material, mas com as turmas em si, tá? E aí, o primeiro mês é o mês que vocês vão mais receber feedback do nosso time de qualidade, tá? E é com base nesse feedback que vocês vão se aperfeiçoando e aí vão aumentando o índice de qualidade das suas aulas, tá? No meu caso, isso foi no meu caso, né? Foi por volta de 2 meses e meio, mais ou menos, tá? Após o contrato, para eu conseguir em torno de 17 turmas, mais ou menos ali, tá? Então, mas isso depende, né? De tutor para tutor, tá certo? Mas quanto melhor for ali a sua afinidade, né? Com o material do material de estudo, né? E também com as turmas, maior vai ser a quantidade de turmas que você vai estar pegando também, a depender da sua disponibilidade de tempo também, é claro, tá? Perfeito, pessoal. Agora, só respondendo aqui a dúvida, né, aqui, do nosso candidato aqui, referente à questão das avaliações, tá? O nosso curso, ele é dividido em módulos, basicamente. No final do módulo, não tem tipo ali, né, umas perguntas teóricas para os alunos em si, né? Ele é mais por projetos. Cada aluno vai realizar algum projeto. Os 2 primeiros módulos, geralmente, né, a gente vai fazer uma revisão geral do que eles viram no primeiro módulo, né, através ali de um torneio código que a gente faz ali, é bem interessante. Mas, basicamente, a partir do segundo módulo, a partir do terceiro módulo, na verdade, né, a gente já faz ali, já começa a trabalhar com projetos mesmos dos alunos. Eles criam alguns projetos, né, basicamente ali para representar aquilo que eles aprenderam durante o módulo, né, e é vocês que vão avaliar ali, basicamente, né, o como eles estão se saindo, né, fora que terão ali, né, as atividades de sala que vocês estarão trabalhando com eles, terão atividades de casa que são rápidas ali de estar sendo avaliadas, né, coisa simples mesmo, é só mesmo para exemplificar aquilo que eles aprenderam, né, durante a aula em si, tá certo? Dúvidas? Mais alguma dúvida? Fiquem à vontade. Mais Acho que ainda alguma? sobre isso, né? Então, a responsabilidade da correção dessas atividades é nossa. Sim, Ou tem algum exatamente. tipo de correção automática? Entendi. As primeiras, as atividades de sala, tem algumas atividades que já são automáticas, tá? Mas atividade de casa em si é de vocês, basicamente. Mas é coisa rápida, de 1 minuto ali, basicamente, tá? Porque os critérios são bem rápidos ali de serem feitos, tá bem? Tá certo? Perfeito. Pessoal, vamos lá. Deixe-me só verificar uma coisa aqui. Ao todo, tá? Eram 21 candidatos participando para participar da nossa entrevista hoje, né? Mas vejo que temos 20 candidatos aqui. Então, eu preciso só, tá? Deixe-me ver aqui. Eu preciso que todos que estão aqui presentes, sem exceção, me mandem uma mensagem no WhatsApp, tá? De preferência agora, tá? Informando que conseguiu participar e gostaria de estar, né? Fazendo ali a modalidade, qual modalidade, né? Se é Python Scratch, se é Python Roblox, se é apenas Roblox, tá certo? Aqueles que desejam prosseguir. Deixo bem claro, tá, pessoal? Aqueles que não desejam prosseguir, tá? Não tem problema, tá? Vocês poderão estar tentando novamente, caso queiram ou caso desejem, né? Participar novamente daqui a 6 meses, sem problema nenhum, tá certo? No mais, é isso. Eu gostaria de agradecer a todos a presença aqui. Eu espero que eu tenha sido claro nas informações gerais, tá? É mais para explorar aqui nessa questão aqui
da nossa entrevista é para explorar mais, né, um pouco de informação da própria empresa, né, sobre a própria vaga em si. Espero que eu tenha sido claro, mas qualquer dúvida que tenha ficado, ou mesmo, né, que surgir aí durante essa primeira fase, pode mandar mensagem lá no WhatsApp que eu estarei respondendo a vocês. Certo? No mais, é isso. Quero agradecer aqui a todos pela presença. Peraí, só um instante. Perfeito. Perfeito. Deixa eu só marcar aqui. Então, Alaze, Dagoberto, Ellen, Stephanie, Guilherme. Tá com o nome de Herda? Poderia só me confirmar o nome, por favor? Samuel. O Samuel, perfeito. Samuel, muito obrigado. José, Carla, Lídia, Ludmila, Luiz. Tá com o nome de M. Borges. Camila. Maria, né? Perfeito. Camila. Camila, muito obrigado. Perfeito. Maria Antônia também. Rafaela, Renato, Tássila, Tainara, Thaisa e Yuri. Muito obrigado a todos pela presença, tá? E pelo horário também aqui, já passamos aqui basicamente do horário, mas qualquer dúvida estou à disposição. Uma ótima noite a todos e aguardo a resposta de vocês no WhatsApp. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, Boa obrigada. noite. Boa noite, tchauzinho. Tchau. Obrigado, boa noite. Obrigada.